Boa noite, irmãos, graça e paz. Que privilégio temos de, reunidos no dia do Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade. Todos aqui que possuem filhos sabem que este período de férias escolar que nós estamos é um período de muita alegria para os pais e de nenhum estresse. Afinal de contas, nós temos os nossos filhos em tempo integral em casa, querendo brincar o tempo inteiro, os que são pequenos. E nós usamos toda a nossa criatividade para bolar novas brincadeiras a todo instante. Afinal de contas, eles brincam de uma coisa e 30 minutos depois, eles já estão entediados e querem uma nova brincadeira. Aqueles que possuem filhos em fases diferentes da vida, sabem que a dificuldade é ainda maior. Porque enquanto alguns estão entusiasmados com a brincadeira, outro que já está maior diz: olha, isso é muito chato, eu não quero fazer isso. Contudo, o tédio não é algo que toca apenas a vida das nossas crianças. É fato que eles são mais suscetíveis e se entediam com maior frequência. O tédio é algo que toca a vida de todo ser humano. Pesquisadores liderados pelo cientista e psicólogo John Eastwood, da Universidade de York, em Ontário, Canadá, eles definem o tédio como um estado aversivo de querer, mas não conseguir se envolver em atividades satisfatórias. Uma outra definição seria que o tédio é a sensação de enfado produzida por algo lento, prolixo ou temporalmente prolongado demais. Porque numa sociedade onde se tem tantas opções de entretenimento, de lazer, se vive num índice tão elevado de tédio? A revista Perspectives on Psychological Science, disse que numa pesquisa de 26 estados nos Estados Unidos em 2007, identificou que 91% dos jovens norte-americanos, eles se sentem massivamente entediados. E quando nós olhamos para o nosso próprio coração como cristãos, como aqueles que conhecem a verdade do Senhor, na nossa experiência de vida, o quanto o tédio tem nos tocado e nos atingido em nosso cotidiano. Ainda que nós não encontremos na Escritura Sagrada essa expressão, nós encontramos homens que conquistaram muito, como o próprio Salomão, que conquistaram tudo o que poderiam conquistar e chegaram naquele instante da vida dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, tudo é como correr atrás do vento. Se existe um homem que foi dominado pelo tédio nas Escrituras, foi o homem mais rico, mais famoso e mais poderoso que a Escritura registra até os seus dias e também no registro geral. Para que nós possamos vencê-lo, é necessário, à luz das Escrituras Sagradas, termos um senso correto de propósito de existência, o porquê que eu existo, e encontrarmos contentamento neste propósito da vida. Para isso, eu gostaria de olhar para um texto sagrado das Escrituras e refletir com os irmãos acerca de princípios da palavra de Deus, para deixarmos uma vida de tédio por uma vida com propósito. Eu os convido a abrirem as Escrituras em Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo 1 ao verso 12. Como abandonarmos uma vida de tédio por uma vida com propósito. Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide,
Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei de tudo que vos for oferecidos. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes. Vamos ler juntos? A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Peça para Deus falar ao seu coração, em especial se o tédio tem lhe tomado em algum momento da vida. Peça ao Espírito para falar através das Escrituras. Pai, nós te bendizemos por este culto racional que oferecemos ao Senhor, por tudo aquilo que foi cantado, por todas as orações, por tua palavra lida, e nesta hora nós te pedimos, Senhor, fala-nos com clareza, através daquilo que o Senhor deseja nos comunicar, e que possamos, ao ouvir a tua voz, compreendermos o propósito do Senhor para a nossa existência e nos deleitarmos no mesmo. Nós oramos com ações de graças, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, diante do registro do evangelista Lucas, um médico detalhista que apresenta o ministério de Cristo em todo o seu dinamismo. Os irmãos sabem muito bem, aqueles que congregam conosco há algum tempo, que o ministério do Senhor durou 3 anos e meio, e ele foi dividido em etapas distintas. Durante um primeiro ano, onde Jesus ele compartilha o seu ministério, e nós ouvimos recentemente, quando o nosso pastor pregou sobre João Batista, neste primeiro ano, o ministério de João Batista, que era o precursor, o arauto, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, estava se findando. Jesus então, ele vai aumentando a sua influência, começando na Galileia dos gentios, uma terra onde tinha uma predominância de um povo misturado, principalmente no período interbíblico, e ele vai avançando em direção à Judéia, onde estava ali a nata judaica, o clero, aqueles mais bem preparados teologicamente. É também no início do ministério do Senhor que, ao estabelecer a chegada do reino, João Batista falava do arrependimento, porque o reino estava próximo. Quando Jesus inaugura um ministério, em cada lugar que ele chega, ele diz: é chegado entre vós o reino de Deus, ou o reino dos céus, segundo a descrição de Mateus. Contudo, quando ele estabelece este reino, ele apresenta a ética, quais são os princípios, como os súditos do reino deveriam viver. E neste primeiro ano, Jesus ele comissiona os 12, dentre a multidão que o ouvia, muitos curiosos, muitas pessoas necessitadas, pois ele inaugura um ministério e, além de proclamar a ética do reino, ele cura enfermos, ele expulsa demônios para cumprir profecias de Isaías e de outros profetas que apresentavam essas características no ministério messiânico. Quando ele apresenta tudo isso, muitos curiosos estavam ali, necessitados, querendo receber do Senhor alguma dádiva, não compreendendo bem quem ele era. Seria ele um profeta? Seria ele Elias? Seria ele algum impostor? O fato é que muitos estavam ao seu redor, mas ele escolhe soberanamente 12 homens, e a estes homens ele apresenta uma ética que deveria ser vivida, deveria ser provada. E não apenas isso, além de apresentar esta ética a estes homens, ele também
os capacita de modo pessoal. Ele exemplificou como se deveria viver, como deveria se praticar a verdade. Treina esses homens e agora os permite perceber uma vida de plenitude vivida na presença de Deus. No Evangelho de Lucas nós encontramos, por exemplo, 9 orações do Senhor, dentre as quais 4 Jesus estava junto com os discípulos. O poder que fluía da vida de comunhão era tão grande que em uma dessas ocasiões os discípulos pedem ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Não era apenas o desejo de ter fundamentos que norteassem uma oração cristã, era de fato o poder que fluía do exemplo de Cristo. Eles também aprenderam quando fracassaram, caminhando ao lado do Senhor. Certa feita, quando um homem traz um menino enfermo, possesso de demônios, e os discípulos não conseguem expelir os demônios, o pai leva ao Senhor, o Senhor então expulsa aquele demônio, e no capítulo 17 de Mateus, os discípulos desejam aprender da parte do Senhor por que eles fracassaram. Quando em Mateus 17, no verso 19 ao 21, nós encontramos eles se aproximando do Senhor e perguntam: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e de oração. Percebam, num primeiro instante do ministério do Senhor, eles veem Cristo fazendo e aprendendo a sua ética. Num segundo momento e num novo estágio do discipulado deles, agora o Senhor faz junto com eles e os corrige e os orienta. Agora nós chegamos num novo momento. Se você olhar no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, há uma descrição de quando o Senhor envia os 12, dando a mesma incumbência que foi dada a João Batista. Eles deveriam ir em aldeias e cidades onde o Senhor não havia passado ainda, não tendo o Senhor por perto, e recebem a missão de anunciar a vinda do rei. Fariam um papel de um arauto, proclamariam que o reino estava próximo, curariam enfermos e expulsariam demônios. E isto avança. No capítulo 10, que foi o texto que nós lemos, este mandato, esta ordenança não está apenas sobre os 12, agora sobre 70. Os estudiosos discutem se seriam 70 ou 72, de acordo com a Septuaginta. Nós não entramos neste mérito. Alguns dizem que os 72 representavam os 72 representantes das nações de Gênesis capítulo 10. Fato é que agora Jesus, ele não apenas convoca e comissiona um grupo restrito de discípulos, mas 72 discípulos que estavam no seu convívio para um novo estágio da sua caminhada. E daí, irmãos, nós descobrimos exatamente isso, que para que nós possamos ter uma vida de propósito, nós devemos diariamente entender qual é o nosso papel no cumprimento da missão que nos foi dada. Qual é o momento que nós vivemos? Assim como os discípulos tiveram uma primeira fase de aprendizado, apenas ouvindo as palavras do mestre, uma segunda fase onde o mestre os ensina exemplificando e os permitindo fazer. Agora, no capítulo 9, os 12 entram numa nova fase, onde eles são ordenados a irem sozinhos. E no capítulo 10, não apenas 12, mas 70, eles recebem do Senhor a ordenança de também irem sozinhos, cumprirem uma missão para a qual eles foram preparados durante um bom tempo, com excelência e qualidade da parte do próprio Jesus. Isso não se restringiu aos primeiros discípulos que caminharam com Cristo. Isso se estendeu para toda a igreja primitiva. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, quando esses primeiros discípulos já estão estendendo a sua influência após a ascensão de Cristo, eles também replicam este modelo,
replicam este modelo sobre os primeiros convertidos, no texto que nós ouvimos o pastor Carlos pregar hoje pela manhã, dos 3.000 convertidos. Muitos desses saem numa diáspora na perseguição e fundam igrejas, como a exemplo da igreja em Roma, provavelmente plantada por um desses convertidos ali, como na própria vida do apóstolo Paulo, que era um antigo Saulo, perseguidor da igreja, hostil, que quando é alcançado por Deus, passa por uma fase inicial, e nos 3 primeiros anos da sua caminhada cristã, ele simplesmente aprende, no deserto da Judéia, sendo preparado, fundamentado em toda a verdade da Escritura, em todos os princípios, na dinâmica da obra redentora de Cristo. E aparentemente, numa fase final de preparo, ele vai para Antioquia a pedido de um discípulo muito piedoso chamado Barnabé, conhecido como filho das consolações. E ali, alguns estudiosos acreditam que Paulo aprende junto de Barnabé, um discípulo mais maduro, a piedade, até que chega um momento em que Deus o convoca para uma nova fase da sua caminhada cristã, o comissionando. Se você quiser observar comigo em Atos capítulo 13, nós encontramos aquela igreja missionária sendo um instrumento de Deus para a vida do apóstolo Paulo, numa nova fase da sua dinâmica ministerial. Atos capítulo de número 13, diz a palavra do Senhor: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Esse é um momento também de transição na dinâmica da vida cristã do apóstolo Paulo, onde ele deixa aparentemente aquela função de aprendiz, de alguém que está sendo discipulado e preparado, e recebe uma nova missão, um novo desafio das mãos do Senhor. E quando eu olho, irmãos, para o exemplo dos 12 que aprenderam com o Senhor, dos 70 que foram enviados como precursores, e do próprio apóstolo Paulo, nós encontramos em todos estes exemplos de como deve ser a dinâmica da nossa vida cristã. Nós devemos compreender que quando o Senhor nos alcança através do Espírito Santo, nos regenerando, nos dando um novo coração, a nossa caminhada de peregrinação nessa terra como igreja militante, ela é feita de fases distintas. Uma fase de aprendizado inicial, uma fase onde nós estamos junto de alguém mais maduro, fazendo com eles, e depois uma fase onde o Senhor nos convoca a um novo desafio. Nós não podemos permanecer como crianças na fé em todo estágio. Seria semelhante à sua vida como um pequeno bebê, quando você tinha 3 anos. Lembra aquele leitinho que você tomava? Que aqui alguns chamam de gagal, em outras regiões do Brasil chamam de tetê, é isso mesmo? Os irmãos que são de outros estados, que era muito saboroso, era gostoso tomar um gagal, mas chega um momento que a gente descobre picanha, maminha, camarão, lagosta, e aí o gagal caiu no esquecimento. Nós começamos a nos deleitar neste alimento sólido, preparado pela nossa mãe com tanto apreço. E aí chega um momento da vida em que nós crescemos e precisamos deixar a casa dos nossos pais e deixamos de comer a comida da mãe. E na nossa própria conquista comemos sozinhos. Mas aí chega um momento que nos cansamos de comer sozinhos e queremos encontrar alguém para comer junto. Decidimos nos casar. E passamos a comer com a nossa amada, e aí eu vejo alguns fazendo posts de jantares e almoços aqui, mas aí se passam alguns anos e você se cansa de comer sozinho com a sua amada,
E aí você decide gerar alguém para que você possa dar gagal e tetê para ele. Você decide ter filhos. É assim que a vida é feita, de fases distintas. E na caminhada cristã não é diferente. O Senhor chama discípulos, estabelece princípios, dá leite para estes discípulos, depois dá alimento sólido e depois comissiona estes discípulos a alimentar outras pessoas. E daí, eu me lembro, pastor, que alguns irmãos chegam para os pastores às vezes e dizem: que saudade dos meus primeiros anos de vida cristã, como era bom, como era maravilhoso, que tanta alegria, que tanto prazer. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, foi bom, louvado seja Deus, mas esses dias não voltarão, assim como você não voltará a ser criança. Mas nós devemos entender que Deus tem fases distintas na nossa caminhada cristã, e tem prazer e deleite quando nós compreendemos o momento em que existimos e o que devemos fazer no reino de Deus. O que você tem feito hoje? Qual é a fase da caminhada que você está? Quer seja um jovem, um homem maduro ou uma mulher idosa, certamente há algo no reino que Deus estabeleceu nesta vida de discipulado, há uma missão específica dada da parte do nosso Salvador. Quando nós não compreendemos, você pode estar na melhor igreja, ouvindo o melhor sermão, com a mensagem bíblica da fé reformada, e depois de um tempo você vai se sentir entediado, porque você não deveria estar na posição que está. É exatamente isso que nós encontramos na dinâmica de vida destes discípulos. E daí nós encontramos um outro princípio também, para que possamos deixar a vida de tédio para vivermos plenamente uma vida com propósito. Nós precisamos nos lembrar da realidade e desafios dessa missão. Precisamos estar atentos à realidade e os desafios dessa missão. Voltando ao texto de Lucas 10, depois que o Senhor chama e comissiona esses 70, ele faz uma admoestação a partir do verso 2, nos versos 2 e 3, ele diz, e lhes fez a seguinte advertência, vamos ler juntos? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus, em momento nenhum, ele enfeitou como seria o cenário desta nova etapa. Era maravilhoso, imaginem o que era viver junto do próprio Cristo, vendo-o ressuscitar mortos, vendo tocar na maca de pessoas paralíticas e estes saírem saltando e correndo, vendo o poder que fluía na sua vida de oração, era algo extraordinário. Agora o Senhor diz, chegou o momento de vocês irem, e saibam, não estejam enganados, vocês terão muito trabalho. Jesus deixou claro que esta vida com propósito não seria um trabalho simples, quem sabe mediano, de poucas horas de dedicação. Não seria uma agenda onde eles dedicariam 2 ou 3 horas de um domingo no máximo, não. Seria um trabalho de muito esmero e dedicação, e ele faz a constatação, a seara é grande. Estes 72 homens, que se os comentaristas estiverem corretos, representavam os 72 nomes que deram origem às nações, eles teriam que alcançar todo mundo. Como fazer? Se dentre uma multidão de 5.000 pessoas que o Senhor alimentou, apenas 70 estavam ali, existiam curiosos, existiam opositores, existiam invejosos, mas apenas 70. Portanto, eles teriam sim um trabalho árduo, eles iriam dedicar horas a fio, e além disso, eles teriam muita oposição. Quando o Senhor no verso 3 diz, olha, eu vos envio como ovelhas para o meio
de lobos vorazes. Mas ainda na constatação, quando ele diz, olha, a seara é grande e poucos são os trabalhadores, o Senhor nos mostra aqui um equilíbrio glorioso entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderiam, que todas viriam. A Escritura é exaustiva a falar de que Deus tem os seus eleitos e que eles serão alcançados plenamente. Mas ao mesmo tempo, mesmo falando desta soberania de Deus em alcançar os seus eleitos, ele fala àqueles 70 homens que teriam muito trabalho. Roguem. E a palavra no original para rogar é a palavra delmai, que traz a ideia de uma súplica intensa, de um clamor. Jesus está dizendo, clamem ao Senhor da seara, que enviem mais trabalhadores, que despertem novos homens e mulheres para vos auxiliarem nesta tarefa. E agora sim, sabendo que além de ter um número escasso de trabalhadores, vocês terão muitos opositores. Vocês serão enviados como ovelhas para o meio de lobos devoradores. O perigo será extremo, será intenso, porque o mundo jaz no maligno. Mas é este Jesus que adverte essas ovelhas, quem garante, como foi lido no Salmo, na abertura do nosso culto, ser o bom pastor dessas ovelhas, que passaria com elas pelos vales sombrios. Foi ele quem prometeu lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 11, que como pastor, ele apacentaria o seu rebanho, e entre os seus braços recolheria os cordeirinhos e os levaria no seio. Então, mesmo demonstrando a realidade do serviço desta missão, que seria um trabalho intenso, que seria um trabalho perigoso, que eles seriam enviados para pessoas que rejeitariam a mensagem, eles não deveriam temer, porque o Senhor os carregaria em seus braços. Paulo, desde a sua conversão, foi admoestado que o Senhor o havia escolhido para que, por amor ao nome dele, ele padecesse e sofresse tantas coisas. Essa seria uma expressão sincera do amor a Deus sobre todas as coisas, a um mundo hostil que odeia e rejeita a verdade do Evangelho. E Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve aos Coríntios, listando tudo aquilo que ele sofreu num mundo hostil por causa do amor de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia por um instante em 2 Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 4 em diante, nós encontramos o relato desse apaixonado apóstolo. Paulo diz, pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Foi essa consciência que norteou o coração daqueles 70 no cumprimento da sua missão, e não apenas deles, mas de todos os apóstolos. E daí, irmãos, nós olhamos para a nossa dinâmica de vida hoje, para a igreja onde Deus nos permite congregar e servir.
E quantos de nós, em algum momento, não nos vimos atolados em meio a muita coisa para fazer no reino? E olhamos tantos ao nosso redor, com talento, talvez com tempo, mas sem disposição para servir. E a tendência do nosso coração, às vezes, é se amargurar, é se revoltar. Mas o Senhor nos diz: olha, não faça isso. Clame, rogue ao Senhor da seara, para que desperte novos corações, para que desperte pessoas comprometidas com o reino e com a causa da proclamação no meio da igreja visível. E às vezes, quando começamos a cumprir o nosso ministério e enfrentamos a rejeição e a hostilidade deste mundo, nós devemos, irmãos, nos lembrar sempre que o bom pastor enxuga dos nossos olhos toda lágrima, e mesmo quando somos empobrecidos, nós estamos enriquecendo a muitos através do serviço cristão. É quando nós compreendemos essa dinâmica que às vezes o desânimo que nos sobrevém, quando estamos sobrecarregados no serviço, quando vemos algum mau exemplo de alguém que não quer servir, ou quando enfrentamos a hostilidade do mundo lá fora, quando temos consciência da dinâmica que o Senhor disse, do que enfrentaríamos, nós recobramos o ânimo e avançamos na nossa jornada. Em terceiro e último lugar, irmãos, para que nós possamos abandonar a vida de tédio como cristãos e vivermos com propósito, nós necessitamos manter a dinâmica estabelecida pelo nosso Salvador. Jesus não apenas treinou e enviou esses homens, Jesus não apenas demonstrou que o trabalho seria muito e seria num ambiente hostil, mas Jesus também demonstrou como eles deveriam realizar essa tarefa. Ele deu os detalhes. Esses 70 não poderiam fazer ao seu bel prazer, da maneira que eles acreditavam ser melhor, ou de acordo com a sua própria agenda. Eles precisavam seguir a agenda do Senhor. E vejam o que o Senhor diz a partir do verso 4, quando ele declara, no capítulo 10 de Lucas: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa casa, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Jesus deixou claro que essa missão seria uma obra de completa dependência de Deus. A dinâmica seria essa. Quando ele diz: olha, não levem bolsa, nem alforje, nem sandálias. Os comentaristas concordam que Jesus não os manda ir despidos, mas havia um senso de urgência. Eles não deveriam se preocupar em preparar, quem sabe, levantando mantenedores com grande recurso, com uma grande reserva. Não, eles deveriam ir com a roupa do corpo e irem. Ao entrarem em qualquer aldeia, saudando numa casa, se haveria um filho da paz. Jesus demonstra que eles não deveriam insistir em pregar as boas novas do reino àqueles que se mostrassem hostis e não dispostos a ouvir a mensagem. Mas neste caminho, enquanto muitos iriam rejeitar a mensagem, outros abririam o coração. Assim como Paulo encontra à margem do rio em Filipos uma mulher piedosa orando, esses discípulos encontrariam no caminho pessoas piedosas dispostas a ouvirem, recebendo-os em sua casa. E ali Deus iria providenciar a manutenção.
Enquanto nós cumprimos a nossa missão, irmãos, nos mais diversos trabalhos e profissões, nós nos preocupamos tanto com a roupa, com o alforje, com a bolsa, que nos esquecemos que o principal não são os utensílios que nós carregamos, mas é a mensagem que nós levamos. Porque Jesus, ele deixou muito claro que ao serem recebidos, o Senhor providenciaria o mantimento para essas pessoas. O comentarista Leon Morris diz: eles deviam ir como estão, não saudar a ninguém na estrada, que não era uma exortação para eles serem mal educados, indelicados. É um lembrete de que seus negócios são urgentes e de que não devem atrasá-lo, se divertindo com os conhecidos à beira do caminho. Eles deveriam ter um foco e um senso de urgência que os levaria direto às portas que Deus abririam em algumas casas, e ali deveriam permanecer. Leon Morris ainda comenta que a ideia não era primariamente de não incomodar outras pessoas, mas de focar nas pessoas que Deus colocasse no caminho de cada indivíduo. Isso aponta, irmãos, que na dinâmica do exercício ministerial, aqueles discípulos deveriam focar não apenas na evangelização, mas no discipulado. A evangelização, a proclamação da vinda do reino era uma parte da mensagem, mas exemplificar a ética deste reino iria requerer destes homens passar algum tempo compartilhando a vida, o exemplo, a piedade, tudo aquilo que eles receberam da parte do seu Senhor. E daí nós olhamos uma vez mais para a igreja primitiva, e nós encontramos os apóstolos como o apóstolo Paulo passando em muitos lugares, proclamando o evangelho a algumas multidões, mas Deus coloca em seu caminho alguns homens, nos quais ele decide derramar a sua vida, investir e exemplificar tudo aquilo que ele recebeu da parte de Cristo, tudo aquilo que ele aprendeu, quem sabe, com o piedoso e provavelmente piedoso Barnabé. Agora ele replica na vida do seu filho Timóteo, do seu filho Tito. Isso nos deixa um grande exemplo, irmãos. Nós devemos nos lembrar que diante dos dons e talentos que Deus coloca em nossas mãos, no cumprimento da nossa missão, os trabalhadores serão poucos e a hostilidade será grande, mas Deus quer que nós foquemos no senso de urgência e nas pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Quantos discípulos nós temos feito? Quantas pessoas na atual fase de vida que você está, você tem replicado tudo aquilo que você aprendeu da parte do Senhor? Alguns são membros dessa igreja há 18 anos, outros são ovelhas do reverendo Robson desde Manaíra. Que privilégio, quanto conhecimento! Mas a pergunta é: quantos discípulos Deus já lhe permitiu fazer através do bom exercício e da boa administração dos talentos que o Senhor colocou em suas mãos? Estes discípulos deveriam permanecer naquela aldeia em uma única casa. Saindo daquela casa, eles iriam para uma outra aldeia, anunciar a vinda próxima do grande rei que passaria. Jesus não passou em todas essas aldeias, por isso os comentaristas concordam que esses 72, eles nos representam no cumprimento da nossa missão. E a pergunta sincera que eu me faço e faço a cada um de vocês é: quando essa fase da vida cristã que você está passar, quem você está preparando para lhe substituir? Quem você está preparando para fazer a tarefa e representar o papel no reino que você está hoje, quando Deus lhe entregar nas mãos um novo desafio? Quando nós não compreendemos isso, nós permanecemos num platô e o tédio pode dominar a nossa alma, mesmo sendo cristãos, regenerados, conhecendo a verdade, mas não entendendo o propósito para o qual Deus
nos chamou a servi-lo. Um artigo do The New York Times, de fevereiro desse ano, por título Let Children Get Bored, ou Permita que as crianças sintam tédio, afirma que o tédio nos ensina que a vida não é um parque de diversões. Mais importante ainda, o tédio gera criatividade e autossuficiência. Para muito além dessa leitura do artigo sobre autossuficiência, nós podemos compreender que às vezes o tédio pode ser um instrumento precioso de Deus, para que nós compreendamos que Deus nos chama a entender o momento em que estamos, nos entrega uma nova missão, uma missão que nos requererá dedicação plena e de qualidade, em meio a desafios, e uma missão que nos exigirá investir tempo de qualidade para fazermos novos discípulos de Cristo, e assim cumprirmos com alegria, mesmo em meio às tristezas da vida, o propósito que Deus entregou em nossas mãos para o louvor da sua glória. Há 3 anos atrás, por favor, querido. Há 3 anos atrás, Deus entregou a esta igreja, colocou no coração do pastor da igreja, pastor Robson, do conselho, um novo desafio, chamado Projeto Cariri. A foto, por favor. Há 3 anos atrás, nós tivemos primeiro ano deste desafio na cidade de Serra Branca. Essa foto tem exatos 3 anos. Muitos entenderam de que o Senhor nos chamava para irmos àquela cidade, àquela região, ser sal da terra, ser luz do mundo. Muitos de vocês estão ali. Outros não estão mais na nossa igreja, talvez estão numa outra cidade, outros estados. Temos pessoas que estão cumprindo a sua missão até em outros países. Mas Deus trouxe você. Você está aqui. E dentro da soberania de Deus, no propósito do cumprimento da missão, Ele permite existir e servir neste lugar. E a pergunta que eu vos faço é: qual é a sua resposta ao chamado do Senhor? Nós já temos um número maravilhoso de pessoas que passarão a semana conosco. Talvez você não pode, mas poderá ir num sábado e entender um pouco da alegria que é servir ao próximo através do amor, do exemplo e principalmente da proclamação das boas novas de salvação. Não apenas no Cariri, mas começando no seu condomínio, na sua casa, entre os seus vizinhos e no seu trabalho, ao deixarmos este templo, este lugar. Vamos orar? Feche seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. E peça: Senhor, ajuda-me a entender o Teu chamado, a compreender o momento da minha caminhada, a entender as lutas e desafios, a poder preparar pessoas para que façam o que eu faço e siga na dinâmica do Teu reino. Nós estamos em Tua presença, maravilhoso Deus. Te louvamos, porque o Senhor nos alcançou com as boas novas de salvação. Através do Teu Filho, nós provamos o Teu amor, provamos a alegria, bebemos o leite genuíno da Tua palavra, nos alimentamos, engordamos, mas ajuda-nos, Senhor, a compreender em qual momento da nossa dinâmica ministerial nós devemos estar. Quem sabe alguns estão entediados aqui, cansados, saturados. Dá-nos discernimento sobre qual é o próximo passo, onde o Senhor deseja nos usar, em qual contexto nós devemos servir. Ajuda-nos, Senhor, a não nos amargurar quando a escassez de pessoas para servir se apresenta. Ajuda-nos, Senhor,
a clamar, a rogar que o Senhor envie pessoas comprometidas com a causa do reino para nos auxiliarem nessa tarefa, como o Senhor enviou o amado Epafrodito para Paulo no momento de profunda necessidade em Filipos. Ajuda-nos também, Senhor, a investirmos tempo de qualidade, anunciando a mensagem e modelando a vida cristã para as pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda a cada filho teu a fazer discípulos para a glória do teu próprio nome. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.